boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa casa de oração Mãos Unidas. Espero que vocês encontrem aqui com a reflexão à luz da doutrina espírita, o alento que vocês necessitam, as bênçãos que necessitam para continuarem na caminhada terrestre. O meu tema da noite de hoje é: você pode curar sua vida. Então a gente se pergunta, se você quiser, você pode curar a sua vida? É uma pergunta. Podemos ou não podemos curar a nossa vida? Se nós quisermos, depende da nossa escolha. Ou eu curo a minha vida, ou eu não curo a minha vida. Eu tenho livre-arbítrio para realizar, a minha cura, a cura da minha vida. Porque quando eu falo em cura, não é só a cura da doença física, mas a cura da doença emocional, do desequilíbrio, da falta de fé, de inúmeras situações que ocorrem na nossa vida. Então, se eu quiser, se vocês quiserem curarem a vida de vocês, com certeza vocês podem curar a vida de vocês. A cura real, então, começa pela alma. Como que nós começamos a nossa cura? Através da nossa alma. Nós temos que curar a nossa alma. Se a nossa alma está enferma, ela tem que ser curada. Ela tem que ser trabalhada, ela tem que ser modificada, ela tem que ser, tratada com amor, com esperança. Nós temos que curar primeiro a nossa alma, quando ela está doente. Então nós ouvimos muito falar em depressão. O que é a depressão? É a alma doente, que ela está doente. Então por isso nós estamos em depressão, porque a alma está doente. E daí vai atingir o corpo físico. Eu não tenho vontade para nada, eu não tenho mais vontade de viver, eu quero ficar só deitada, eu não tenho ânimo, eu não me alimento, Então eu começo a prejudicar o meu corpo físico também, e assim nós vamos indo. Então, o nosso tema, cura como um processo integral. Nós temos que fazer uma cura, o processo integral. Não adianta só eu tratar o meu corpo, eu estou com uma doença, eu vou tratar só o corpo físico. Não, nós temos que tratar o corpo físico, a mente e o espírito, porque eles completam, O corpo sem o espírito, sem a mente, não tem função nenhuma, não tem vida. Então, se ele não tem o espírito, ele não tem vida. Nós temos que, eu só vou tratar a parte física do meu corpo e continuo doente. Então, o que está faltando? Está faltando eu trabalhar e eu curar de forma integral, fazer o processo integral da cura do corpo, da alma e da mente. O ser integral segundo o Espiritismo. Então, o que é o ser integral segundo o Espiritismo? É só corpo? É só alma? É só mente? Não, não é. Somos espíritos imortais, isso nós não temos dúvidas, que nós somos espíritos imortais, vivendo uma experiência corporal. Então nós somos espíritos imortais vivendo uma experiência corporal. Nós não somos daqui, nós estamos aqui. Estamos de passagem. Estamos numa escola aprendendo a quê? A evoluir. Então nós não somos daqui, nós não pertencemos a este planeta, nós pertencemos ao mundo espiritual, que no momento que o espírito nos abandona o corpo físico, o que acontece com o corpo físico? Se o espírito retorna à pátria espiritual, acabou o corpo físico. Então nós temos que ter cuidado. Muitas pessoas só cuidam do corpo físico, da aparência,
mas nós temos que cuidar do nosso espírito, da nossa alma, da nossa mente. Então, como eu já disse, nós não somos daqui, nós estamos aqui. E vai chegar um dia que nós vamos retornar para a pátria espiritual. E quando nós retornarmos, nós temos que levar toda aquela bagagem. Ah, eu vou levar minha mala de roupas lindas, maravilhosas? Não, eu mereço usar roupas lindas, maravilhosas? Mereço. Mereço ter um carro bom? Mereço. Eu estou no mundo físico, enquanto eu estou no mundo físico, eu vou usar, né? Mas eu não posso fazer com que seja exclusivamente material e físico. Eu tenho que trabalhar a parte da espiritualidade, sempre. Mas nós merecemos uma boa casa, nós merecemos um carro bom, nós merecemos roupas boas, nós merecemos cuidar do nosso corpo, mas nós não podemos esquecer de cuidarmos do nosso espírito, porque um dia nós vamos partir, como eu já disse, nós não somos daqui. E daí quem que vai para o outro mundo, para o mundo espiritual? É o nosso espírito, e ele também tem que receber os cuidados que ele merece, né? Então, o corpo é um instrumento do espírito. O espírito está no corpo. A mente como ponte entre o espírito e a matéria. Então, a nossa mente, ela está é a ponte entre o espírito e a matéria. O livro dos Espíritos, nas questões 132 e 146, quem quiser depois olhar, né? A questão 132. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Então, ali está tudo explicadinho, né? Qual é o motivo de nós estarmos reencarnados neste planeta? E a 146, a alma tem uma sede determinada e circunscrita no corpo, né? Então, no livro dos Espíritos, as questões 132 e 146 nos esclarecem essa parte. A doença. O que é estar doente? O que é doença, né? O que é estar doente? Se eu estou doente, eu não estou bem. Alguma coisa está em desequilíbrio. O meu corpo físico, o meu corpo espiritual, o meu espírito, a minha alma, a minha mente, as minhas emoções, elas não estão bem, né? Então vem o que? A doença. E qual a causa? Por que a principal causa, né? A causa, efeito e aprendizado. Sempre que vem uma doença, ela tem uma causa. Ela tem um efeito e ela vem para um aprendizado, para nós aprendermos alguma coisa com essa doença, né? Tanto na alma quanto no corpo físico e na nossa mente. Nem toda doença é castigo. Por que eu coloquei, por que veio isso? Porque na maioria das vezes, quando vem e nos abate a doença, o que a gente pensa? Ah, eu estou sendo castigada. É castigo para mim. Não. Não é um castigo. Nenhuma doença é castigo para ninguém. A doença é uma oportunidade de reajustes. Ou seja, há doenças que são resgates. Você veio com aquela... Está aqui no mundo terrestre. Nesse mundo que nós não somos daqui. Vamos um dia voltar para a nossa pátria, né? Espiritual. E veio uma doença na nossa vida. Então, nós estamos aqui para um resgate, pode ser um resgate, ou uma oportunidade de reajustes. Eu estou me achando demais, eu estou me achando o máximo, não estou fazendo nada para trabalhar a espiritualidade, não ajudo ninguém, sou maledicente, guardo rancor, mágoa, ódios, tudo que não é bom para nós. O que acontece? Vem essa doença, não para nos castigar, para que a gente aprenda com ela, né? Mas na maioria das vezes nós achamos que é um castigo
que Deus está nos castigando, que nós não merecemos. Nós merecemos sim. Nós merecemos. Merecemos e temos que enfrentar ela com fé, com esperança e com a certeza da cura, desde que seja da vontade de Deus. Desde que seja um resgate, né? Que já foi planejado antes da reencarnação e que nós pedimos. Nós pedimos este resgate. Ah, foi Deus que mandou para mim. Não, Deus não manda nada para ninguém. Nós, antes de reencarnarmos, nós temos o plano, né? Aquele plano todo, mas a gente chega aqui, daí vem o véu do esquecimento, a gente esquece. E daí nos arrependemos, às vezes, das escolhas que fizemos. Nós fizemos essas escolhas. Então agora nós temos que enfrentar tudo aquilo que nós escolhemos no plano espiritual. Também pode ser a causa, né? A lei de causa e efeito. Se eu me atiro nos vícios, se eu tenho me alimento sem regra nenhuma, compulsão alimentar, não pratico esporte, né? Tenho maus pensamentos, estou sempre reclamando, a negatividade está sempre comigo. Nem tem certas pessoas que você diz, bom dia, só se for para ti. Tem ou não tem? Tem pessoas de mau humor, então essa pessoa, lei de causa e efeito, o que vai acontecer com essa pessoa? Essa pessoa está sempre de mau humor, sempre reclamando, sempre clamando por coisas que não são tão legais. Prece por elas, né? Prece, muita prece por elas. Também pode ser provas e expiações e escolhas do Espírito, né? Nós, como eu já falei, nós escolhemos antes de reencarnar. E depois nós nos revoltamos aqui, porque a gente tem o véu do esquecimento, a gente fica revoltado. Mas eu não mereço isso, porque que Deus está fazendo isso comigo? Aí está o erro. Nós temos que ter fé, nós temos que agradecer e pedir o apoio, a força de Deus, nosso Pai Maior, para a gente enfrentar todas estas questões, né? Quando surgirem em nossa vida, ou no nosso seio familiar, ou nos amigos, nos nossos locais de trabalho, no nosso círculo de convivência. O sofrimento ensina, ele desperta e transforma. A gente sempre diz que você aprende pelo amor ou pela dor, né? Então, se tu não aprender pelo amor, que é mais fácil, pelo amor, você vai aprender pela dor. Vai aprender, né? O sofrimento, ele dói muito, dói. Mas ele ensina muito bem. Ele ensina. Dói, mas ensina. Então você aprende na dor ou no amor. Você pode aprender com a dor. Nós podemos aprender com a dor, nós temos que tirar lições com a dor. Por exemplo, se eu faço escolhas que não são tão boas, eu não consigo fazer aquelas escolhas, me causou dor, sofrimento, eu vou escolher novamente? Não. Eu vou repensar, vou refletir. Se eu ajo de maneira errônea e aquilo me causou dor, eu vou novamente insistir nas mesmas escolhas? Com certeza. Então, por isso que se aprende com a dor. E ela ensina muito bem, como eu já falei, né? É uma lição que você pediu, como eu já falei também. Você pediu essa lição. Você pediu. Para aperfeiçoamento da sua caminhada. Não adianta se revoltar quando as dificuldades batem na nossa porta. Não se revoltem. Façam preces, peçam a força de Deus, nosso Pai Maior, de Jesus Cristo, de Maria Santíssima, dos nossos mentores, para segurar o rojão, segurar o tranco, como se diz, né? E sair vencedor. E se for do nosso merecimento e nós recebermos a misericórdia divina, nós vamos vencer. Mas daí muitas vezes diz, mas era tão jovem e partiu, estava com uma doença tal e tal, porque ele escolheu, ou porque ele não recebeu, ou porque era a vontade de Deus, nosso Pai Maior. Sempre prevalece
a vontade de Deus. Muitas vezes a gente diz, né, que seja feita a vontade, a nossa vontade, mas sempre prevalece a vontade de Deus. Se Ele permitir, vai ser feita a nossa vontade. E Ele sempre está pronto para nos atender. Né? Emoções e pensamentos e saúde. Então, as emoções, as nossas emoções. O equilíbrio emocional é essencial para a nossa saúde. Eu tenho que manter o meu equilíbrio emocional se eu estou desequilibrado emocionalmente. São tantos fatores que fazem com que a gente se desequilibre. Mas nós temos que manter o equilíbrio. Sempre. O equilíbrio emocional. Pensamentos como forças criadoras. Então eu tenho que ter pensamentos, né, que me dão forças para mim criar o quê? Procurar como resolver situações que surgem na minha vida, como resolver aquela doença. Né? Quando eu vou jamais, né, vamos registrar que jamais abandonar o médico físico. Vamos consultar, vamos fazer os exames, vamos tomar as medicações, né? Mas não é só a parte física que tem que ser tratada, a parte emocional e a parte do nosso espírito, da nossa alma também. Então, quando eu tenho emoções desequilibradas, o que vai acontecer comigo? Me desequilibrar totalmente. Como é que eu vou me equilibrar? Tem como. Né? E daí vai refletir aonde? Esse desequilíbrio no meu corpo. Não vou fazer nada, não vou conseguir pensar, não vou conseguir agir, não vou achar solução para nada, vou me entregar para a doença. Muitas pessoas não conseguem vencer a doença quando surge na sua vida porque elas se entregam para a doença. Se entregam. Né? Elas se desesperam, se desequilibram e se entregam para a doença. E nós não podemos fazer isso de maneira alguma. Se a doença surgir em nossa vida, nós temos que enfrentar com fé e esperança. E entregar nas mãos de Deus, nosso Pai maior. E fazer a nossa parte, óbvio. Fazer a nossa parte. Não adianta, vou esperar só, ai, Deus me cura. Não, eu tenho que fazer a minha parte. Ele vai te auxiliar, vai te intuir, vai te dar força, mas tu tem que fazer a tua parte. Então, as emoções, né, desequilibradas como, por exemplo, a culpa. A culpa, se eu sinto culpa por alguma coisa, o que eu tenho que fazer? Se eu estou me sentindo culpada por alguma coisa, eu tenho que me auto-perdoar. Todos nós erramos, vamos errar bastante, sempre. A gente erra. Nós somos humanos, nós vamos errar. Estamos aqui para aprender, para evoluir, então a gente vai errar. Mas aí a gente erra a primeira, a segunda, daí a terceira já é complicada, já errou por escolha. Então nós temos que cuidar disso aqui. A mágoa, como eu já tinha falado, a mágoa, guardar mágoa dos nossos irmãos, guardar mágoa, ressentimento, ódio, o medo também é uma emoção que nos causa doenças. Né? Eles são adoecedores da nossa alma. A culpa, a mágoa, o ódio, o medo, eles adoecem a nossa alma, são sentimentos, são emoções, né? Então eles vão adoecer a nossa alma. E tudo aquilo que eu penso, né, eu jogo para o universo e eu crio. Mas hoje eu tô com uma dor de cabeça péssima, mal hoje, às vezes não tá mal, tá, né? Tá, dorzinha mal de cansaço, aí vai lá e eu tô com uma dor de cabeça, assim, capaz de parar na UPA, né? De tanto que ela vai chamar, ao invés de dizer não, essa dor de cabeça vai passar, logo estarei bem, eu estou bem, estou ótimo, perfeito, maravilhoso. Então nós temos que aprender a trabalhar com esses sentimentos. Eu não posso me entregar e me vitimizar. A vitimização é complicada, né? Tem gente que gosta de ficar doente, de se fazer de vítima e dizer que está sempre doente. Se tu chega para ela e diz assim, hoje não tô legal, eu tô pior do que tu.
tô pior do que você. Ah, mas tá me doendo meu pé. Não, mas tá me doendo a perna inteira, tu não imagina como eu tô me sentindo. Então são pessoas que se vitimizam. Tem pessoas que a gente nem pode comentar que está com dor de cabeça perto, porque daí já vem, eu acho que eu vou pra UPA porque tô quase morrendo, tô quase desencarnando. Então, temos que tomar cuidado. Então, tudo aquilo que nós pensamos, nós jogamos para o universo e retorna para nós. Então, por isso nós temos que ter pensamentos positivos, pensar somente coisas boas para nossas vidas, para nossas famílias, para nós mesmos, né? E daí vem também como tema, o perdão como caminho de cura. O perdão quando você não perdoa alguém, né? Você não perdoa. Eu não vou perdoar, porque não merece o meu perdão. Gente, tá fazendo mal para ti mesmo. Tu tem que te libertar dessa pessoa. Deixa que a pessoa siga a sua vida. Tu vai esquecer? Não, não vai esquecer. Mas vai perdoar. Por quê? Porque tu vai ser pro teu bem, não pro bem da pessoa. A pessoa vai seguir a vida dela, não tá nem aí. E daí tu fica remoendo e dizendo, eu não vou perdoar porque ele me fez isso, me fez aquilo, ela me fez isso, me fez aquilo, né? Fez coisas que eu não gostei e tal e tal. Tem que perdoar, não pro bem dele, mas pro teu bem, para te se libertar, para te ser livre daquele sentimento ruim, para que não aconteça de você adoecer devido a esse sentimento da falta do perdão. Perdão não é esquecer, é libertar-se. Outra coisa, o auto-perdão. Se eu errei, né? Aceitar-se como um espírito em evolução. Eu tenho que saber que eu estou em evolução, que eu vou errar, como eu já falei antes. Nós vamos errar muitas vezes, mas nós temos que nos auto-perdoar. Mas também não vou repetir o erro novamente. Daí já não é tanto, né? Não estou evoluindo. Se eu errar e erro novamente, o mesmo erro em sequência, daí já é burrice, como se diz, né? Se eu errar uma vez, se vai de novo, é burrice. Tem uma pessoa que eu mantenho um relacionamento, não deu certo, primeira vez, né? Mas eu vou perdoar a segunda vez, nem a segunda vez perdoa. Não deu certo de novo, foi um inferno, não deu certo. Eu vou de novo me relacionar com a mesma pessoa, mas é burrice, né? Tá dando certo? Mas eu tenho que perdoar. Sim, eu tenho que perdoar, mas eu tenho que me amar. Em primeiro lugar, nós temos que nos amarmos, né? A gente tem que amar a nós mesmos. Mas eu não aceito o fim do meu casamento. Gente, se a outra pessoa não te ama mais, não quer ficar do teu lado, como é que você vai querer que ele fique ao teu lado? Mas eu não aceito. Eu tenho uma colega que diz, eu não aceito minha separação. Mas, gente, por favor, né? Você tem que amar você mesmo primeiro. Não ficar vai se rebaixar. Já pensou se fosse o contrário? Se você não quisesse mais a pessoa, e daí você ser obrigado a ficar com uma pessoa que você não quer ficar do lado, que relacionamento seria esse? Péssimo. Ruim para ele e ruim para você, né? Tanto para a mulher quanto para o homem. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque a maioria das coisas, das vezes que acontece isso, eu não aceito, daí vai lá feminicídio. Gente, por favor, é pessoas desequilibradas, pessoas que não se amam, que não têm, né? Não se autoconhecem, mas o que é isso? Não, mas é falta de espiritualidade na vida dessas pessoas, de não aceitar que o outro não está feliz do seu lado. Vá procurar, tem tanta gente por aí, todo mundo acha o seu par. Se não deu certo com aquele, vai procurar outro, vai encontrar uma pessoa que te faz feliz. Agora, uma pessoa infeliz do teu lado, ou você infeliz do lado de uma pessoa, me desculpe, mas é burrice. É burrice, é uma escolha que não tem nem explicação. Tu tem que te auto-amar, amar em primeiro lugar você, e se você está se sentindo bem ou não. Bom, o perdão, ele rompe ciclos de dor.
Ele rompe todos os ciclos de dor, né? É uma libertação. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 10, quem quiser dar uma olhada lá, eu coloquei aqui, tá? Também destacamos aqui a importância da reforma íntima. Isso aqui a gente fala, ó, quase todas as palestras, os trabalhadores da doutrina espírita, eles estão colocando sempre a importância da reforma íntima, né? A importância da reforma íntima. Quando a gente fala em reforma na nossa casa, o que nós vamos fazer na nossa casa? Nós vamos modificar, nós vamos ajeitar aqui, ajeitar ali, aqui a gente fez uma reforma maravilhosa na nossa casa, ficou maravilhosa. Assim nós temos que fazer uma reforma em nós, né? Dentro de nós, das nossas atitudes, dos nossos sentimentos. Isso é a reforma íntima. É modificar a maneira que eu estou caminhando, né, fazendo a minha caminhada terrestre. Se não está legal, se está legal, continue e aperfeiçoa. Mas se não está bom, tem que fazer a reforma íntima. Para isso que nós estamos aqui, para evoluir. A cura verdadeira é a transformação moral. Como é que acontece a cura verdadeira e a transformação moral? Através da vigilância dos pensamentos. Eu tenho que vigiar e orar. Isso aí todos já ouviram também essa frase, né? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Vigiai o quê? Não é a vida do vizinho, a vida dos familiares, a vida dos colegas de trabalho, é a nossa vida. É o nosso jeito de ser. Não julgar os outros, porque o julgamento só pertence a Deus. Se ele está agindo daquela maneira, ele vai receber de acordo com o que ele está fazendo. Então eu não tenho que, mas como que ele está fazendo isso e tal e tal. Eu não tenho que julgar. Eu tenho que cuidar de mim, cuidar dos meus pensamentos, vigiar os meus pensamentos. A mudança de hábitos e atitudes, sempre, né? Se as minhas atitudes, os meus hábitos estão errados, porque nós sabemos quando nós estamos com atitudes e hábitos que não são bons. Não adianta dizer, eu não sei. Sabe sim. Tu sabe o que tem que ser mudado em ti, assim como eu sei o que eu tenho que mudar em mim. Tem muita coisa para me mudar ainda. E todos nós temos algo para mudar, para ser melhor, né? E daí nós perguntamos, o que precisa ser curado em mim hoje? O que eu tenho que curar em mim hoje? Hoje, nesse momento, o que está me atrapalhando, o que está me desequilibrando, o que é? Eu tenho que curar, eu tenho que achar um jeito de curar isso, de tirar da minha caminhada esse tipo de coisa. Então nós temos que refletir sempre sobre isso, todos os dias antes de deitar, ao deitar-se, né? Fazer as suas preces, pedir a Deus tudo aquilo que, né? Pedir perdão, agradecer tudo de bom que tivemos e também pedir perdão pelos nossos erros, por aquilo que a gente não fez, que não foi tão legal. Quais são os instrumentos espirituais de cura? Nós temos os instrumentos, as medicações, no mundo físico, no mundo material. Mas nós temos também, né, os instrumentos espirituais de cura. Quais são eles? A prece sincera, não é aquela prece... Não é essa, é uma prece sincera. Uma prece que vem lá da nossa alma. É uma prece sincera. Não adianta falar assim, não é sincera. Evangelho no lar. Fazer o evangelho no lar sempre. No livro do Segundo o Espiritismo, tem na última folha como se faz o evangelho no lar. Quem não sabe fazer, é só nos perguntar aí que a gente explica. Certo? Mas eu acho que a maioria aqui sabe. O passe espiritual, o passe especial, o passe individual, né? O passe também em grupo. A água fluidificada também. A caridade como remédio da alma. A caridade. Sem caridade não há salvação. Então nós temos que ser caridosos. Não é só aquela caridade física, é daquilo que não me serve mais, né? É aquela caridade do ombro amigo, a caridade
quando alguém não está legal, conversar, auxiliar. Inúmeros tipos de caridade que tem. Mas essa caridade tem que ser o quê? A caridade tem que ser ser caridoso e sem olhar a quem e não esperar nada em troca. Ah, mas eu te dei uma carona hoje. Ah, não, mas daí tu ficou me devendo a carona. Lá um dia tu encontra a criatura e tu diz, ó, lembra daquela vez que eu te dei a carona? Esquece. Tudo que você fizer, que a mão direita que você faz com a mão direita, a esquerda não sabe. Que a esquerda faça, a direita não sabe. Né? Esquece. Selfie, jamais. Né? Ah, eu vou dar um sacolão para alguém. Ah, vou lá e pá, vou bater uma selfie. Publica lá. Isso não é caridade. Nós temos que ser, a caridade ela é anônima. Ela é uma caridade que ninguém precisa saber. Né? Não precisa saber a caridade que tu está fazendo. Certo? A fé ativa. O que é fé ativa? É uma fé viva, ela é forte. Você tem certeza de que vai vencer, de que vai conseguir melhorar, de que vai conseguir caminhar, né? Seguir em frente. Fé raciocinada, não cega. Nós não podemos ter uma fé cega e sim raciocinada. Tudo que eu estou falando aqui na frente, de repente vocês discordam. É um direito de vocês discordarem, porque eu estou falando à luz da doutrina espírita, né? Com o que a gente lê, com o que a gente aprende, mas você não vai ficar cego. Ah, não, mas eu vou refletir. Eu acho que ela falou uma coisa ali que eu não concordei. Todos têm o direito. A fé tem que ser raciocinada, vocês têm que refletir, pensar em tudo. Deus age, Deus sempre age, nunca nos abandona, mas Ele respeita o nosso livre-arbítrio. Por quê? Porque Ele nos deu o livre-arbítrio. Então, como é que Ele não vai respeitar o nosso livre-arbítrio? Então, nós somos responsáveis por todas as escolhas que nós fizemos na nossa vida. Por tudo que acontece na nossa vida, a responsabilidade é minha. Ah, não, eu fiz isso por causa do fulano, porque ele fez isso por causa... Não, eu escolhi. Eu escolho. É livre-arbítrio, você escolhe. Cada um é condutor da sua própria cura. Então, você é condutor da sua própria cura. Depende de ti. Precisamos buscar uma harmonia íntima, né? O que devora a nossa harmonia íntima para que a gente se sinta bem, com calma, né? Que a gente esteja legal, como se diz. O que devora essa harmonia para a gente ficar desequilibrado? As atitudes negativas, a maledicência, a crítica destrutiva. Então, tudo isso destrói a nossa harmonia. Então, nós devemos evitar a maledicência e a crítica destrutiva. Eu só critico alguém, amigo ou não meu amigo, desde que seja para colaborar com ele. Só se é para destruir a autoestima da criatura, da pessoa, do nosso irmão, não faça a crítica, fecha a boca. Fique quieto, fica para ti. Não gostou daquilo ali, não critica. Procura alguma coisa de bom que o irmão tem, que ele apresente. E ressalte as coisas boas e não as coisas que não são tão boas assim. Porque não vai levar a nada, só vai deixar a pessoa triste, a pessoa pode até entrar em depressão, porque você criticou ela, alguma coisa vai entrar lá, já não tá legal, né? Daí complica a situação. Se não sabemos calar nem desculpar, se não ajudamos nem compreendemos, como que nós vamos encontrar a nossa harmonia íntima? Tem como encontrar se a gente não desculpar, se a gente não ajudar, se a gente não compreender o outro. Porque nós também precisamos sermos ajudados, sermos compreendidos, né? E sermos desculpados. Quem não quer ser desculpado quando erra? Todos nós queremos. Queremos ser ajudados quando precisamos, né? E sermos compreendidos nas nossas dificuldades. Então nós precisamos preparar o nosso coração para grandes mudanças. Nós precisamos mudar. E não é para amanhã, para depois, é já, né? Os sentimentos, né? Deixar os sentimentos de ódio, de vingança, de rancor, de mágoas,
Porque tudo isso nos faz mal. Não faz mal para o outro, faz mal para nós mesmos, né? Nós temos esses sentimentos negativos em nossa vida. Já encerrando, você pode curar a sua vida. Você pode, nós podemos curar a nossa vida, desde que a gente queira, né? Que a gente não seja aquelas pessoas que simplesmente não querem evoluir, não sabem a importância de evoluir. Aí eles estão um pouquinho atrasados, mas um dia vão chegar lá, né? Você pode curar a sua vida, nós podemos curar a nossa vida. Quando nós escolhemos fazer o quê? Amar, perdoar, confiar e evoluir. Nós podemos curar a nossa vida. Seguir em frente com fé e com a certeza de que não estamos sós, que Jesus, nosso Mestre, está sempre de braços abertos, nos esperando, basta que a gente o chame, né? Que possamos refletir e executar as mudanças necessárias em nossas vidas. Fazer o bem sem olhar a quem? Caridade, auxiliar sem pedir nada em troca. Deus nos ama, Ele é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom, Ele é maravilhoso. Ele não nos castiga. Nós só temos aquilo que nós pedimos, que nós construímos na nossa vida. Ou que nós pedimos antes de reencarnarmos. Ele nos ama muito. Se Ele não nos amasse, minha nossa, né? Se Deus não nos amasse incondicionalmente, então, ame, perdoe, procure ser bom. Liberte-se do que não é divino. Liberte-se do que não é divino e que só chegue até nós o que for de Deus, nas nossas famílias, nos nossos lares, no nosso local de trabalho, no nosso círculo de relações, que só chegue até nós o que vier de Deus, que se não for de Deus, que bata em retirada das nossas vidas. Que nós possamos ter uma semana abençoada, cheia de muita luz e muita paz. E com a certeza de que nós podemos nos curarmos desde que a gente queira. Basta que a gente faça a nossa parte. Muito obrigada, eu agradeço por vocês, pela oportunidade de estar aqui novamente, estive afastado, mas graças a Deus consegui retornar, né? E agradeço por vocês me ouvirem.